Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Irmãos, para quem estiver acompanhando a live e puder, peço que os irmãos abram comigo em João, capítulo 4. A partir do versículo 1. A passagem de Jesus e a samaritana. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, ele deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, que tinha dado seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como tu, sendo judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse a mulher: Senhor, tu não tens como tirar água do poço, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der e fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que não tenha mais sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai e chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Porém, a hora vem. E agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus disse-lhe: eu sou o que falo contigo. E nisto vieram os discípulos e admiraram-se que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas ou por que fala com elas? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde vede um homem que me disseste tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Bom, irmãos, primeiramente vou começar falando com vocês sobre João. Quem era João e quem escreveu o livro de João? João, ele era um discípulo apóstolo de Jesus, filho de Zebedeu e irmão de Tiago. Tiago também era um discípulo. Foi ele mesmo que escreveu o seu livro. Isso está em João, capítulo 21, versículo 24. E foi escrito já na sua velhice, de 80 a 95 anos depois de Cristo. Aqui, o evangelista João, ele fala para a gente sobre uma história que aconteceu no ministério de Jesus, quando Jesus passava por Samaria. Então, Jesus, ele estava na Judéia, e aí os fariseus ouviram dizer que Jesus estava batizando mais discípulos do que João. Só que, na verdade, quem batizavam eram os discípulos. E aí Jesus, ele sai da Judéia e vai para Galileia. Porém, no versículo 4, João fala que era necessário que Jesus passasse por Samaria. E poderia sim haver outros caminhos, outras rotas, porque Samaria era uma cidade que ficava em cima. E as cidades que geralmente ficavam em cima eram as que tinham o maior caminho. Mas Jesus precisava passar por ali. Era uma necessidade. E Samaria era uma cidade chamada Sicar. E lá não era comum encontrar judeus,
e Jesus era um judeu, porque os judeus e os samaritanos, eles não se davam bem, eles não se conversavam, mas Jesus foi. E aí, quando Jesus chega em Samaria, por volta da hora sexta, meio-dia, ele vai na localidade onde havia um poço, que é o poço da herdade de Jacó. E Jesus ele já estava cansado, e ele vai e senta nesse poço para descansar. E nisto, vem uma mulher samaritana. E Jesus fala para ela, dai-me de beber. Jesus pede água para ela. E aí ela fala, como tu, um judeu, pede água a mim, uma mulher samaritana? E nisso nós podemos ver que o acontecimento que tinha entre os judeus e samaritanos não poderia ser esquecido. Nós podemos ver também que a mulher samaritana, ela não era uma mulher preguiçosa. Era meio-dia, ela estava sozinha, não estava acompanhada. Ela estava com um cântaro de barro sobre os ombros e ela vem no poço para buscar água no meio-dia. E era um sol escaldante, porque o sol do meio-dia é o pior que tem. E ela vem com um cântaro de barro sobre os ombros. Imagino como se fosse, sei lá, um balde de barro, algo assim, que ela tinha ido buscar água no poço. E ela fala para Jesus, como tu, um judeu, pede água a mim, uma mulher samaritana? E aí Jesus fala para ela, se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te pede o dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E nisso Jesus começa a se apresentar para ela. E Jesus fala que tem uma água que saciaria a alma dela para a vida toda. E ela fala, mas como isso? O senhor não tem um balde, o senhor não tem uma corda, como que o senhor vai pegar água do poço? O poço é fundo. Ela estava imaginando que seria uma água comum, né? Que todo mundo bebe. Mas não era. E aí ela fala, mas que água é essa? E aí ela fala, és tu maior que o pai de Jacó? Porque eles acreditavam muito que Jacó, né, era os deuses, enfim. E Jesus disse, qualquer que beber da água do poço vai voltar a ter sede. Mas a água que eu te der, nunca mais você terá sede. E vai ser uma água de fonte, vai ser uma fonte de água que salte para a vida eterna. Aí a mulher samaritana então me dá essa água, eu quero essa água. Porque para que eu não precise ficar vindo aqui no poço buscar água sozinha. E para que eu não precise mais ter sede, né? E aí Jesus fala, tá bom, vai, mas chama teu marido. E aí ela fala, eu não tenho marido. E Jesus fala, disseste bem, não tenho marido. Já tiveste 5 maridos e o que tem agora não é teu marido. Aí a mulher fala, vejo que tu és profeta. Porque Jesus já conhecia a história dela antes mesmo que ela precisasse falar. Uma das fontes de água só pode ser usufruída por alguém que tem acesso a ela. Depois que ela disse que não tinha marido, Jesus começa a se apresentar para ela. Jesus fala para ela sobre a salvação e sobre a adoração. E nós vamos falar sobre a adoração no versículo 23, que eu vou ler de novo com vocês. Porém, a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito. E importa os que adorem espírito, adorarem ao Pai em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe, eu sou o Messias, eu sei que o Messias que se chama Cristo vem, e quando ele vier nos anunciará todas as coisas. Jesus disse-lhe, eu sou o quem falo contigo. Depois que Jesus começa a se apresentar para ela, fala sobre a adoração, sobre a salvação, ela deixa o cântaro que ela tá no ombro e vai e chama a população, os homens daquela cidade, para conhecer o Jesus que ela tinha conhecido, para conhecer a salvação que ela tinha conhecido. E aí quando ela chama os homens, a população de lá, eles também passam a acreditar em Jesus. E mais pra frente, no versículo 39, nós vamos ver que fala assim, no capítulo 4, versículo 39. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher, que testificou, disse-me tudo o que tenho feito. Indo, pois, ter com ele, e os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles. Então ficou ali 2 dias, e muito mais creram nele por causa da sua palavra. E disse-lhe a mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Então, depois que a mulher samaritana fala de Jesus para os outros samaritanos daquela localidade, todos passam a acreditar em Jesus. E
foi assim, né? Foi assim que todos reconheceram que Jesus era o único suficiente Salvador. Jesus, ele prega para a mulher samaritana e ela prega a palavra que ela aprendeu com Jesus para os outros samaritanos. E que nós podemos tirar disso para a nossa vida, né? O primeiro ponto que nós podemos ver é que Jesus, ele não se preocupa apenas com a vida espiritual daquela mulher. Ela já havia tido 5 maridos e nenhum tinha amado ela de verdade. Só que Jesus, ele não olha para isso, ele não olhou para a condição daquela mulher. Essa parte nos mostra que somente em Deus ela seria uma mulher completamente amada. Assim é conosco, somente em Deus nós vamos ser amados de verdade. Jesus, ele nos ama. O nosso Pai nos ama. Ele te ama. Assim como Jesus não olhou para a condição daquela mulher, ele não olha para a nossa condição. Ele não olha para a minha condição e nem para a sua. Jesus, ele não olha para os nossos pecados, para o nosso passado, para o nosso estado civil, porque ele não olhou para o estado civil daquela mulher. Ele não falou, você não tem nenhum marido, você já casou com 5 e nenhum ainda continua sendo teu marido. Ele não olhou para isso. Ele não olha para a nossa condição. Ele não escolhe pessoas perfeitas, porque perfeito é só ele. Se ele escolhesse pessoas perfeitas, eu era a primeira da fila, nem tá aqui. Aí você fala, Tainá, mas eu tenho muitos problemas, muitas dificuldades. Então, pera lá. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus fala, vinde a mim a todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus, ele te chama. Não importa o seu problema, Jesus, ele pode te modificar, ele pode curar você, ele pode resolver o seu problema. Aí você me fala, Tainá, mas eu já saí da casa do Pai, eu voltei, Jesus ainda me chama? Sim, Jesus te chama. Em Lucas, no capítulo 15, fala sobre o filho pródigo, que saiu da casa do Pai, mas depois ele voltou. Faça como ele, você saiu, mas volte. Jesus, ele te chama, ele está te esperando. Jesus disse, na casa de meu Pai há muitas moradas. Assim como houve salvação à mulher samaritana, há para você também. Quando nós viemos para a casa do Pai, para a igreja, nós passamos por um processo. Jesus, ele nos chama, ele nos cura, ele nos salva, ele nos modifica, para depois nós sermos usados na obra. Quantas das vezes eu achei que eu não seria capaz de estar aqui? Quantas das vezes? Mas Jesus me colocou aqui. E eu peguei o exemplo de um barro. Para o barro ele ser usado, primeiro ele precisa ser construído, ele precisa ser moldado, para depois ele ser usado. E assim é Jesus conosco. No versículo 24 diz que nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Devemos entregar o nosso melhor para Deus. Adore de verdade. Jesus, ele não quer aquele que cante mais afinado, não que isso seja errado. Jesus, ele não quer aquele que ore mais alto, não. É como nós estávamos falando na aula de canto com o professor Gabriel. A gente estava falando sobre cantar alto e tudo mais, né? Se aparecer. E ele falou pra gente que o importante é a gente cantar suave e entregar a Deus uma adoração sincera. É isso que Jesus quer de nós. Ele quer que nós entregamos a Ele uma adoração sincera. E Ele te chama nessa noite. Se entregue a Jesus do jeito que você estiver. Não importa a sua condição social, o seu estado civil, a sua vida emocional. Pois Deus ama todos, deseja que todos sejam salvos e alcançados pelo Evangelho. Revela também que o testemunho de uma pessoa pode salvar uma localidade inteira. A mulher samaritana, ela não conhecia Jesus. Jesus prega para ela e ela começa a falar sobre o amor de Jesus, sobre a salvação, sobre a adoração para outras pessoas. E outras pessoas, através dela, começam a acreditar em Jesus. E nós também podemos ser como aquela mulher. Nós podemos levar o evangelho para outras pessoas, para a nossa família, para o nosso bairro, para a nossa cidade. É através da gente que Jesus vai salvar muita gente. Jesus, ide e pregai. Nós devemos fazer a nossa missão. E agora eu vou fazer um resumo sobre tudo. O encontro de Jesus com a mulher samaritana nos mostra que é possível trazer para Deus uma adoração sincera e verdadeiramente espiritual. Mostra que para Deus não importa a condição da pessoa, pois Deus ama todos e deseja que todos sejam alcançados pelo Evangelho. Bom, nesse contexto nós podemos ver
Jesus, ele chamou aquela mulher, e assim como ele chamou ela, ele também nos chama. Ele fala sobre adoração sincera para ela. E nós devemos adorar, entregar a Deus uma adoração sincera, porque Deus, ele merece. E Jesus também nos mostra nessa passagem que nós, através da nossa vida, nós podemos salvar muita gente. E é isso, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.